Eu tô gravando, mas eu tenho que conferir, pessoas, se eu tô gravando a tela certa. Porque no meio da semana eu gravei uma aula com a tela errada, eu gravei o áudio inteiro e não gravei o vídeo. Foi tão bom descobrir. É tão legal descobrir que a aula inteira tinha um áudio, mas não tinha o vídeo acompanhando o áudio. É, aquela pasta que a gente usava no semestre passado, que é a pasta Temp Canvas, eu nem nomeei ela nem precisava chamar Temp Canvas mais, ela podia chamar Temp Teams, né? Mas eu vou continuar chamando ela de Canvas, deixa quieto. É, essa vai continuar sendo a nossa pastinha para ver as coisas que vocês estão produzindo. Então eu vou pedir para vocês que escreveram o roteirinho subir o arquivo aqui para a pasta temp. E a partir desse arquivo eu vou ver o que tem de roteiro e como que isso pode ser trabalhado. Né? Ou seja, como que com esse conteúdo que vocês criaram de roteiro a gente pode ir para o storyboard. Tá? E aí quem tiver aí com o arquivo fácil pode subir aí. Não pode ser no bloco de notas, é, que a gente vê o que é o conteúdo e como que a gente pode representar ele. Tá? E eventualmente a gente fala de alguma coisa que é útil ou não para vocês. E aí? Então tá aqui, ó. Aqui eu vou colocar uma opção que é o Word Warp, porque se eu fizer isso aqui, ele né, ele vai organizando Meu Deus, vou primeiro. ativar isso. E eu vou criar uma câmera aqui, tá? Porque a princípio o que a gente precisa é uma câmera, né? Ou seja, o conteúdo mesmo de cenário eu não sei o que é, mas com certeza vai ter uma câmera. Se tem a narrativa tem uma câmera, né? A gente tá falando sobre. A primeira coisa que a gente tá falando sobre, no nosso curso aqui é sobre storyboard. Então, as coisas que eu tô montando aqui são geralmente relacionadas a processos possíveis de criar um storyboard. Tá? Então, eu criei uma câmera aqui neutra só pra gente ter o que fazer com ela. Tá? Outra coisa que eu vou fazer aqui também, eu vou deixar minha timeline escondidinha aqui, tá? Mas eu vou deixar um dope sheet aqui com a opção Greasy Pencil, porque a gente pode usar tanto a ferramenta de anotação, né, que tem em View ele vai ter aqui um controlinho de cor, de camada, quanto o próprio Greasy Pencil para anotar essas ideias enquanto a gente não tem os modelos e o cenário, né? Show. Então, já geralmente storyboard a gente faz desenhando porque é muito fácil, né? E se eu desenhar aqui um conteúdo com o annotation, eu vou ter acesso pelo Grid Pencil, eu vou ter acesso aos keyframes dele. E também a nomear a camada, então eu posso, tipo, realmente desenhar coisas de storyboard. Nosso storyboard provavelmente vai ser um storyboard 3D, tá? Não tenho dúvida disso não, porque com 3D eu posso realmente mover as coisas com uma certa facilidade. Mas eu acho muito bom que a gente possa, por exemplo, desenhar com um Annotate no espaço 3D e meio que funciona, entendeu? Não é não é uma estratégia tão ruim para storyboard, assim, eu consigo ter uma mudança de perspectiva, então sei lá como é que vocês vão produzir o storyboard de vocês, mas hoje eu tô com o intuito de usar o Annotate, né? Tem aqui quatro ferramentas de desenho, né? Que tem o Annotate Freestyle, que é o que eu tenho usado para poder fazer as notas é,
nos trabalhos de vocês já tem um tempo, então tem um tempo que eu uso aqui para anotar os trabalhos. Ele tem uma opção de linha, né? Então dá para fazer uma linha reta ou algo assim. Ele tem um poligonal que vai, toda vez que eu clicar, ele vai criar uma nova linha reta onde eu tiver. E aí eu estou apagando aqui os pontos. E ele tem, obviamente, a borracha, né? Que se você estiver desenhando usando um atalho de desenho que é o D, né? Que é o que eu uso normalmente, né? Normalmente eu aperto D e desenho. Se você aperta D, em vez de usar o clique normal, você usa o clique direito, você vai para a borracha. Então, se não tiver nada para apagar, ele vai avisar. Toda vez que você desenha numa etapa do tempo aqui, ó, o Annotate está fazendo um keyframe. Então, eu vou apagar isso aqui. Ele vai jogar tudo fora, porque não tem nenhum conteúdo. Mas se eu estou no frame 1 e eu desenho com o Annotate aqui, ele já vai criar na minha camada de anotação, né, um keyframe. E se eu vier aqui na barra do lado, nas opções de View, eu vou ter esse controle do nome da camada, né, as camadas que eu tenho. Eu posso ter várias camadas de anotação. Cada camada pode ter uma cor diferente. Eu posso definir uma cor para essa linha, né? Eu posso definir uma espessura para essa linha, que é bom quando você está fazendo marcação de storyboard, você ter não só às vezes a diferença da cor, mas a diferença da linha para destacar um elemento ou outro. Então, eu acho que 3 fica bom na gravação. Aqui tem uma opção de trancar o frame, o que significa que não importa em onde eu estiver na minha linha de tempo, ele vai continuar desenhando no frame que está trancado. Então aqui eu tranquei o frame 1. Então ele está desenhando e apagando o frame 1. Isso é bom quando você está fazendo anotações em vez de animação, né? Porque sem querer a gente aperta o play ou clica e sai do tempo, você acaba criando uma anotação nova sem necessidade. E ele tem uma opção de onion skin que vai permitir que eu compare um desenho com outro. Então, por exemplo, se eu desenhei aqui, né, o personagem da side quest no plano americano, que eu vi que tem um plano americano lá, né? Então, vamos... Vocês já fizeram bastante coisa com o Velho Oeste, acho que vocês não vão ligar se eu fizer um chapéu de cowboy. E... se eu for, sei lá, pro frame seguinte, né, fazer uma nova marcação desse personagem, eu perco a referência do personagem anterior, mas se eu ligar um skin, eu consigo comparar. Então eu consigo, né, fazer tipo uma variação do personagem, né? Fazer tipo uma anotação de como que ele está reagindo, né? E fazer as anotações de mudança, às vezes de comportamento, de pose, né? Então a gente tem essa opção aqui, tá? Essa opção ela tem umas configurações de antes e depois. E meu after aqui, por exemplo, eu podia mudar porque está bem difícil de ver o after. Né? Então eu consigo ter uma comparação de poses. Inclusive o controle de quantas poses eu estou vendo antes. Então isso aqui é útil pra gente quando estiver fazendo um storyboard. Um outro aspecto que a gente tem aqui nas opções de ferramenta, né, que eu abri na barra lateral, você tem as opções de cor e de qual camada aqui em cima, na barra de ferramenta, né? E aqui você tem as opções de onde é que você está colocando o seu desenho. Então, eu tenho 3 opções, que é a minha anotação, ela pode estar presa à minha visão. Então, se ela está presa à minha visão, não importa como eu mexo a visão 3D, ela vai estar sempre visível para mim. Isso é bom quando você precisa anotar um recado para a sua equipe, né?
Então, quando você tem que falar para sua equipe que, né, né, faz a coisa, né? E você quer tipo, que a pessoa não perca essa anotação, né? Ou seja, não importa o que essa pessoa tente fazer, a anotação está visível. Não tem como falar, eu não li a anotação porque ela estava fora do enquadramento, né? Então, isso aqui é interessante. O 3D Cursor é essa mira nossa que é um barato que tem no Blender, que você sabe onde as coisas estão acontecendo por causa desse 3D Cursor. Aliás, eu não mexo muito na Unity e eu queria perguntar se existe uma opção de 3D Cursor na Unity. Porque ia fazer uma diferença para pôr objeto. Mas aqui, ó, se eu desenhei aqui essa, né, esse elemento aqui, ele está alinhado com o 3D Cursor. Se eu virar de lado aqui, ó, é no é o que eu tenho feito, Raistânio. Essa opção que você citou é exatamente como eu estou me virando na Unity. Eu estou usando uns objetos para poder usar como base, mas olha só que legal. Então, por exemplo, se eu né, colocar o cursor aqui, por exemplo, né, tipo, ou seja, eu estou colocando ele alinhado agora com esse elemento, né, na hora que eu desenhar, né, ele vai estar alinhado ali com aonde esse cursor, né, aonde esse cursor foi colocado, né? Então, eu vou vir aqui, né? Então, dá para fazer o desenho tridimensional. O Annotate, ele é a versão mais pobre do desenho 2D no Blender, tá? É a versão mais rapidinha, fácil de usar, tá? Mas se você quiser uma versão mais avançada desse mesmo conceito, né? Ou seja, se você, não, eu quero fazer uma coisa mais elaborada, você vai ter o Greasy Pencil mesmo, tá? Mas isso aqui já resolve bastante. E um outro espaço de desenho dele é a superfície. Então, por exemplo, se eu estou colocando aqui um objeto de cena, né? E, e eu quero que meu desenho encaixe com esse objeto, eu tenho a opção de superfície. Se eu fizer em superfície aqui, ó, ele vai grudar com a superfície do objeto. Então eu consigo colocar um objeto simples e às vezes colocar as informações adicionais que eu preciso para o meu storyboard desenhando em cima disso aqui, né? Ou seja, às vezes o que você vai fazer de ajuste, né, vai ser desenhar em cima de um objeto. Então, vai ter né, um comportamento simples, ou seja, um objeto que você desenhou aqui, ele não é editável, né, ou seja, ele é só um desenho mesmo. Mas se você for, por exemplo, para o Greasy Pencil, que é uma versão mais turbinada disso aqui, né, você vai ter as mesmas configurações, mas você vai ter tipo balde de tinta, você vai ter um monte de outras opções. Então, se eu adicionar aqui um objeto de desenho, né, se eu adicionar o Greasy Pencil, que é um objeto de desenho, ele vai ter um comportamento. Deixa eu usar um mouse aqui um pouco, porque tá difícil a mira aqui. Ele vai ser um objeto 3D e ele vai ter um modo de trabalho dele, né? E porque ele vai ter um modo de trabalho, ele vai ter um pouco mais de opções, né? Tipo assim, onde que ele está encaixando, qual que é o ângulo que ele está alinhando, né?
ele vai ter tipo opções de brush, vai ter coisas como baldinho de tinta, então vira uma ferramenta um pouco mais elaborada, né? Exatamente fazendo o mesmo raciocínio, né, de criar às vezes a informação desenhada, mas essa informação ela já é editável. Então, se você precisa de um desenho mais avançado, né, você precisa, eu precisava desenhar, mas eu precisava depois ir lá no desenho e mudar o desenho de lugar. Ou então eu precisava entrar no desenho e editar a linha de desenho, né? Então, você vai ter o Greasy Pencil, que é uma versão mais corpulenta do Annotate, tá? Com muito mais opções de trabalho, né? Então, igual eu falei, você tem mais ferramentas de desenho, né? Você tem balde de tinta, né? Você tem tipo tipos de brush, você tem configurações de pintura, né? De configuração de paleta. Então você tem um, um negócio meio forte assim para desenho. Mas acho que pra gente aqui não carece entrar tanto no Greasy Pencil. É, é só entender que storyboard com frequência ele é desenhado e que aqui no Blender a gente pode desenhar esse storyboard e ainda tirar proveito das três dimensões da câmera, né? Então isso é algo que pode ser útil pra gente, tá? É, aqui, ó, eu vou ver o que tem no roteiro do... Quem mandou o roteiro foi quem mesmo? Foi o Jonathan. É, então a gente tem... Vamos entrar aqui na minha visão de frente aqui, né? Esconder a câmera. Deixa eu desenhar o que está aqui, ó. Então, vou desenhar super mal desenhado, tá, gente? Não repara, não. Mas tem uma poltrona. Tem uma poltrona. Deixa eu tentar fazer ela. Eu não tava com esse plano, não, mas deixa eu tentar fazer ela um pouco mais volumétrica aqui, né? E aqui eu tô alinhado com a lateral do braço, beleza. Só pela diversão, tá? Só pela diversão. Na real, isso aqui já me resolve, né, o que eu quero fazer com isso aqui, né? Então, eu tenho a poltrona. O que eu tenho na poltrona? Eu tenho o idoso. Ó, isso aqui, ó, é a primeira coisa, na verdade, do roteiro que a gente vai falar. Por incrível que pareça, ele vai começar nesse nível. Eu tenho um idoso sentado numa poltrona. A escolha da poltrona já é a primeira situação que a gente tem que afeta o storyboard e que pode afetar né, a direção de arte, como que a gente está trabalhando. Porque, por exemplo, o idoso ele pode ser pequeno em relação a poltrona, sabe? O idoso pode ser alto em relação à poltrona. Ele pode ser, tipo, alto em relação à poltrona, né? Ó, o P tá perguntando,
uma vez que o jogo que vocês estão fazendo é o mesmo jogo com os mesmos personagens, se cada um tem que fazer uma versão do modelo ou se tipo, um pode modelar e os outros podem usar. Na real, o ideal é que vocês, o rig facial e a modelagem de rosto vocês dividam entre vocês, os personagens do jogo. Mas o corpo mesmo, pode ser tipo, um cara modela o corpo das crianças e tipo, você só modela o rosto para diferenciar uma da outra, por exemplo. Os trabalhos que a gente tem de avaliação esse semestre são de modelagem concentrada em topologia de face e rig de face. Então, contanto que você consiga criar um rig de face, tá ok. Tá? Então, até eu pegar tipo o corpo pronto da internet, sei lá. Tá? Mas aqui o que eu quero falar dessas decisões por exemplo, no storyboard eu já posso definir postura, tipo, se o idoso ele está sentado de uma forma mais jogada, se ele está sentado de uma forma mais organizada, se ele tá encurvado, se ele está confortável, se ele está desconfortável. A poltrona, inclusive, ela pode definir coisas da cena, né? Tipo, se é uma poltrona nova, velha, ela é confortável, ela é desconfortável, ela é grande, ela é pequena, ela tipo assim, eu posso pensar em variáveis. E se em vez da poltrona for um sofá? E se em vez do sofá for uma cadeira? E se em vez da cadeira for na cama? E se em vez da sala for no quarto? O storyboard, ele é um espaço de exploração disso. Porque ele é um espaço de exploração disso, é normal a gente fazer versões da mesma ideia. Tipo assim, e se for assim, se for assim, se for assim, tá? Então, mas aqui a gente tem um idoso, que eu vou fazer ele sentado aqui, né? Igual eu falei, não vou desenhar super bem, né? Vou desenhar o que der pra desenhar mesmo. Deixa eu pegar uma cor. Vou mudar a cor da poltrona para um negócio mais apagado. E do idoso para um negócio mais claro. Ficar mais visível. Tá? Aí eu tenho as crianças sentadas logo à frente. Porque elas estão sentadas logo à frente, eu vou colocar meu cursor aqui. E vou desenhar elas meio que de lado aqui. Se elas estão logo à frente, é outra decisão. Elas estão. Deixa eu criar uma camada para as crianças. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu criar uma camada para as crianças. Deixa eu colocar elas amarelinhas. Tá. Então as crianças elas estão no chão. Elas estão brincando com alguma coisa, sabe? Tipo, tá uma de cada lado. Ou seja, as duas estão do mesmo lado, tipo, qualquer relação de posição, entendeu? Tipo, eu estou usando uma composição que favorece o idoso em relação a eles e põe ele no centro, né? Ou, né, de repente eu vou querer pôr as duas crianças brincando aqui distraídas, né? E o idoso para cá, tipo, fazendo uma informação de leitura na ordem, né? Eu quero que a pessoa veja o idoso primeiro e as crianças depois. Então, as crianças vão estar, tipo, aqui e aqui.
né? Então, essas decisões... Por isso que eu estou motivando vocês a fazerem isso 3D, porque se você faz 3D, é fácil, assim, posicionar para lá e para cá um personagem ou outro, né? Com o Greasy Pencil, por exemplo, eu podia ter feito cada uma num objeto e podia ficar mexendo para lá e para cá também. Então tem uma vantagem de usar o Greasy Pencil nesse sentido, tá? Então, esse posicionamento, por exemplo, tipo, a relação do idoso, né, para as crianças, né? Tipo assim, ele está contando uma história, né? Ou seja, ele está aqui, ó, contando uma história para as crianças. Então, eu tô vendo ele um pouco de lado, assim, ou seja, tipo, existe uma direção do corpo dele falando com as crianças e das crianças ouvindo, existe uma diagonal de leitura aqui, ou seja, minha câmera deveria estar um pouquinho mais pro lado aqui, né? Um pouquinho mais para diagonal. Será que só a perspectiva já resolve, né? Então, isso é um, por exemplo, como que eu represento isso aqui, né? As crianças estão prestando atenção, elas estão interessadas na história, elas estão sendo chamadas para essa história, elas estão nem aí. Tipo, o velho é um mala sem alça e os meninos estão nem aí. Então, tudo isso eu consigo representar pelo enquadramento e pela postura dos personagens. Por isso que a gente experimenta várias coisas, né? Para poder chegar num termo interessante, tá? Então, isso aqui, ó, eu já tenho um plano que eu vou colocar aqui, ó, que é mais ou menos por aqui. E eu vou colocar, ó, eu vou me colocar como uma terceira criança, né? Ou seja, eu estou colocando minha câmera mais baixa e estou fazendo essa diagonal aqui, ó. Tipo assim, do idoso para as crianças. O idoso num terço, as crianças no outro terço. Então é o que eu estou procurando aqui com esse enquadramento, assim. Ou seja, se eu for dividir minha tela em 3 quadrantes, num terço tem a cara do velho, no outro terço tem a cara das crianças e tem uma diagonal para isso aqui, ó. Tá? Então, isso é uma das coisas que a gente está fazendo quando a gente está compondo um storyboard e compondo uma cena. A gente já está pensando nessas relações de alinhamento e enquadramento. Tá? Então, isso aqui é a minha tomada 1 e eu estabeleci a cena. Ou seja, isso aqui, ó, é essa tomada. Passou um tempo, eu tenho uma outra câmera que é o idoso, né? Ou seja, aqui é o idoso falando e foi assim que os heróis pacificaram o nosso mundo. Então, esse acting pode ser tipo importante, né? Esse acting pode ser o que eu quero mostrar. Então, para isso, eu vou trocar de câmera. Então, eu vou duplicar essa câmera aqui. Vou posicionar essa câmera mostrando só o velho. Eu vou pedir para ele mostrar essa câmera aqui, ó, que é a câmera minha que está selecionada. Eu quero que agora essa câmera seja aqui a minha câmera de visão. Então eu vou pedir para ele ajustar a câmera como ativa. E aqui, ó, eu vou posicionar a câmera. Eu não quero quebrar muito o eixo narrativo disso aqui, mas eu quero dar uma ênfase maior. Então eu tô achando que o plano americano eu vou quebrar aqui para um plano mais fechadinho. E aí o que eu vou testar com isso? O que eu quero testar com isso aqui? Eu quero testar se é melhor eu trocar de câmera ou se é melhor eu mover a câmera. Ou seja, eu quero chegar nesse enquadramento, mas eu não sei se é melhor pular de uma câmera para outra ou se é melhor eu só
mover a minha câmera um pouco, tá? Então, como que eu vou fazer isso aqui, ó? Eu vou pegar essa câmera principal minha aqui, ó, e vou pedir para o Blender associar essa câmera aqui com o meu enquadramento inicial. Essa câmera que eu estou selecionando é essa daqui, ó, tá? Então eu vou dar um bind aqui para minha tomada 1. Shot 1. Vou avançar no tempo aqui. Não sei quanto tempo leva essa introdução, por isso que é bom ter o áudio marcando, porque pode ter uma musiquinha, né? É a minha musiquinha. Eu sou tão bom com música. Música é a coisa que eu não estudei na vida com dedicação. Eu fiz alguma aula de algum instrumento, mas eu nunca tive dedicação. Então música é a parte que eu não domino nada. Mas aí você tem que é tipo assim, a introduçãozinha da cena, né? Isso leva um tempo. É legal você ter esse áudio ou um áudio de referência para isso. Né? Vamos pensar que passa 3 segundos dessa introdução, né? 3 segundos é muito. 2 segundos. Vamos ver se 2 segundos dá. 48 frames. E em 48 frames eu quero que troque para essa câmera. Então, eu vou criar um novo marcador aqui, ó. Dá um bind. E ele vai trocar para o shot 2. Então, eu tenho shot 1 e shot 2. E para assistir isso aqui, ó, eu vou fazer uma outra coisa. Tá? Para assistir isso aqui, eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou aumentar o meu opacidade do meu passepartout aqui, né? Porque eu não quero ser distraído pelo que está em torno, né? Então, cadê meu passepartout? Background image, save áreas, câmera, depth of field, lente. Cadê o meu passepartout? É o viewport. É o viewport. Viewport não. Aqui, ó. Viewport. Então vai ficar fechadinho aqui. E vai ficar fechadinho aqui. Então eu estou trocando o passepartout. E eu vou desabilitar os objetos que eu não quero que interfiram na cena. Então enquanto eu estiver vendo minha cena, eu não quero ver câmeras, por exemplo. Então eu não quero ver câmeras enquanto eu assisto. Né? Então, se isso ficar estranho, se parecer que é só um zoom tosco, então eu vou querer mover a câmera para ver como é que fica. Tá? Então, se a sensação for estranha, eu vou trocar, ou seja, eu vou apagar esse marcador agora. Eu vou apagar ele. E vou testar movendo a câmera. Então, eu vou esconder essa câmera aqui e vou testar aproximando. Mesma coisa, só que agora eu vou criar um keyframe para a câmera. Então, posição, rotação, escala. Eu não gosto de começar o movimento exatamente no primeiro frame. Eu gosto sempre de dar um intervalo de still aqui. E eu vou gastar aproximadamente o mesmo tempo aproximando a câmera. Ou seja, agora o que eu quero fazer é trazer a câmera para próxima do personagem e ajustar o enquadramento. Então eu estou usando o Grab e o Rotate, tá? E vou inserir um keyframe em posição, rotação e escala. E vou ver se... Eu acho que pode ser isso aqui, só que mais lento. Então, esse ajuste de enquadramento é onde eu mostro que tem as crianças, mas eu quero que você preste atenção no velho. Eu tenho essas duas opções. Ou seja, eu tenho que ver qual que fica mais adequado para minha transição, ou seja, o que fica mais adaptado para o que eu quero dizer, tá?
Lembrando que as mesmas preocupações que eu tive de enquadramento na, na primeira cena, eu vou continuar tendo aqui. Ou seja, eu quero que ele continue nesse terço, olhando para onde as crianças estão. Eu não quero quebrar esse eixo narrativo. Tá? Então, isso aqui acaba sendo relativamente importante para mim aqui. Tá? Ó, aqui eu vou cortar. Aqui eu vou cortar. Essa minha câmera, não, eu não achei ela tão legal pra cortar pro velho, mas para as crianças, para não ter que ficar mexendo na câmera feito um louco, talvez valha a pena trocar essa câmera aqui para mostrar as crianças, assim. E aqui as duas crianças estão falando no mesmo plano, né? Então eu posso colocar a câmera apontando para os dois. Então, aqui eu vou adicionar um bind para a câmera 2, mas a câmera 2 ela vai estar lidando com as crianças, né? Então, o que eu quero fazer com essa câmera aqui é tipo mudar a relação dela, né? Para as crianças que estão onde as crianças. Eu apaguei as crianças. Eu apaguei as crianças. Eu apaguei as crianças. Deixa eu voltar com elas aqui, tadinhas. É. Então, a minha câmera mexe e essa câmera aqui vai ser a câmera das crianças. Ah, mas eu tô com elas num outro frame. Ah, eu tô com elas no outro frame. Mentira, mentira. Aí, eu tô com elas aqui nesse frame. E aqui eu quero o bind. Tá. Aqui, ó, a mesma relação de posição eu acho importante. Então eu posso tanto, tipo, como são crianças, eu posso tanto ter uma visão de cima dessas crianças, quanto eu posso estar sentado com elas, né? Mas é só a reação delas, então não tem os brinquedos. Mas eu quero a mesma diagonal. Eu quero, tipo, que exista uma relação delas, né? Tipo, nesse terço do enquadramento, né? Quando elas reagirem, né? Ou seja, elas estão para esse lado do quadro, né? Ou seja, elas estão nesse. Deixa eu puxar as crianças para cá, porque senão eu vou apagar elas. Então eu quero esse terço sendo tipo aonde elas estão, né? E pensando que elas estão reagindo ao velho. Então, assim, se eu precisar, por exemplo, torcer a câmera para mostrar um pouco do velho, um pouco do ângulo, não faz mal, não. Ou seja, se eu quiser pegar essa câmera e torcer ela assim, ó, né, para criar um espaçamento diferente, para criar né, uma relação, não tem problema, tá? Lembrando que eu fiz eles todos virados para mim como um palco de teatro, né? Ou seja, eu estou fazendo eles assim, né? Como um palco de teatro, mas eu poderia, por exemplo, estar um pouco mais inserido na cena, né? Ou seja, mostrar tipo ação e reação, né? Ou seja, ter um enquadramento que mostra as câmeras do ponto de vista do idoso, né? Então, deixa eu virar aqui. O problema de fazer o ponto de vista do idoso, de eu só pegar aqui e criar o ponto de vista do idoso,
é que eu inverto aonde eles estão na cena, tá? Então, assim, se eu estou mostrando o ponto de vista do idoso, então a minha câmera inicial ela tem que estar num ângulo levemente diferente, para eu não ficar, por exemplo, os meninos eles estavam à esquerda e agora eles estão à direita. Então, isso gera uma estranheza se não for observado, assim, né? Então, tem que ficar atento para não quebrar o eixo narrativo. E é, 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 e esse visual onde eu coloco eles num 3 quartos, como se eu estivesse do lado de cá da sala, cria cria um eixo que eu tenho que, de certa forma, respeitar. Então, por exemplo, se eu criei o meu plano de estabelecimento do enquadramento aqui, então a câmera não pode cruzar essa linha. Ou seja, a câmera que mostra o idoso, ela pode navegar isso aqui tudo. A câmera que mostra os meninos também, né? Então eu posso ter uma câmera dos meninos apontada para cá. Mas se eu cruzar essa linha, eu começo a inverter o eixo. Então talvez não seja uma má ideia eu manter a câmera aonde ela estava, né? Ou seja, mostrando os moleques como se eu fosse mais uma pessoa na sala, né? Deixa eu apagar aqui. Como se eu fosse mais um ser humano acompanhando isso aqui, né? Deixa eu avançar aqui, colocar as crianças. E dependendo do tipo de imersão que você quer, você vai querer que seu espectador esteja junto das crianças, tá? Então isso é algo que você tem que pensar. Você vai querer que o seu espectador esteja colado com as crianças aqui, tá? E não que ele fique flutuando acima delas. Que incrível! Eu vou ler aqui o resto, deixa eu ver aqui. Aqui eu posso voltar para a mesma câmera, né? É, Aqui está indicando câmera alta, mas como eu disse, eu tô achando que uma câmera muito alta é bom para falar dele é fraquinho. Ou seja, pra você falar que as crianças são pequenininhas é legal subir. Faz algum sentido, né? Aí você estaria do ponto de vista de um adulto que vê as crianças. Faz algum sentido. Mas talvez você consiga essa sensação colocando quem está assistindo também no ponto de vista das crianças. Ou seja, tudo é mais forte que você, né? Então, as duas coisas podem funcionar. Depende muito do que a gente vai ter no ambiente também, né? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. E a gente pode trocar, ou seja, na verdade, a gente pode ter, na hora que está contando a história, a gente pode começar com a câmera mais próxima das crianças e na hora que as crianças estão discutindo, ou estão, né, falando isso aqui, a gente pode ir para a câmera alta. Ou seja, eu posso usar os dois enquadramentos, né? A câmera normal aqui, ó, né? É, plano médio normal. E aqui, na hora que volta para eles, a câmera tá alta, deixando eles menores na cena, né? Aqui, ó, eu faria também um enquadramento levemente diferente quando o velho tá falando, tipo, a criança não precisa ser um herói para isso. Talvez porque aqui rola uma separação, entendeu?
quando ele fala dos heróis e as crianças estão ouvindo, você está separando ele das crianças. Ele é uma coisa, tipo, não envolvendo. Então talvez voltar para esse plano na hora que ele fala que não precisa, talvez voltar para o plano aberto. Porque aí você está falando, tipo assim, ele está tentando tranquilizar, e aí você pode, inclusive, relaxar a postura do idoso, né? Ou seja, na hora que ele falar das que não precisa, você pode, tipo, é, relaxar a postura dele. Falar, não precisa disso tudo, sabe? E aí, visualmente, ele Entendi. deixa de ser um contador de história mais, tipo, tentando impressionar, né? Então eu iria, narrativamente, de uma postura dele contando e tipo, como se estivesse se gabando, sabe? Tipo, os heróis, eles eram uma coisa, sabe? Então ele começa com uma postura mais projetada e vai para uma postura mais relaxada. E esse plano é meio bom para mostrar, tipo, que ele tá falando uma coisa que ele tá mais próximo das crianças, né? Isso aqui é legal. Isso aqui é um jeito de falar, você tá de sacanagem. Aqui é um plano para cada criança, né? Ou seja, um enquadramento para cada uma delas. Pois é, é legal pensar como que elas mexem em cena. Talvez tirá-las do lugar um pouco, assim, né? Tipo, o que elas estão fazendo aqui, né? Pra na hora que essa criança falar isso aqui, ela já tem um comportamento de dar menos moral pro velho, sabe? Então talvez aqui ela já tá em pé, pegando alguma coisa, ou seja, pode ser, ele fala isso enquanto levanta para pegar algum item, e aí ela fica sozinha no canto e de braço cruzado, e perna cruzada, emburrada, entendeu? Então isso aqui é uma coisa que a gente pode trabalhar no enquadramento, ou seja, você pode separar também elas fisicamente na hora que esse menino ele acha que ele é melhor do que o irmão, velho. Fala, não, você tá falando isso pra não chorar. E ele inclusive sente um pouco melhor que o velho, então talvez pensar é, esse enquadramento aqui, ó, onde ele fala não precisa ser herói, pode ser um enquadramento que essa criança está levantando. E aí quando você corta, ela tá já tipo, ou seja, cada criança já tá de um lado do sofá, entendeu? Já tá de um lado da poltrona. É... Então, esse aqui, ó, aqui já rola de valorizar o velho de novo, né, naquela câmera. Só que aí você abaixa ela um pouquinho, assim, você deixa ele um pouquinho mais de godlike style, entendeu? Ou seja, a câmera, você abaixa a câmera um pouquinho. Deixa eu apagar esse keyframe aqui. Você abaixa a câmera um pouquinho, não muita coisa. Tipo, é quase o mesmo enquadramento, entendeu? E aí você, tipo, você tá valorizando o velho, fala, não, ele tá falando uma coisa que é importante e tal, né? É... Então, assim, o que eu tô fazendo aqui? É lógico que eu não tô desenhando todos os enquadramentos, nem tô, tipo... Mas isso aqui é a nossa primeira parte do trabalho, né? Tipo assim, ou seja, você tem um roteiro e aí você tá definindo, por exemplo, onde que tá a câmera, o que ela tá enquadrando, quanto que ela tá enquadrando, tipo, qual que é a mudança de postura inicial e final da cena, né? Ou seja, em qual postura o personagem começa a cena, em qual postura ele termina, e qual que é a marcação dos personagens em cena, né? Então, por exemplo, se eu começo com as crianças aqui, né? E aí uma criança, ela, no decorrer da cena, ela sai do lugar, enquanto a outra fica, né? Ou seja, eu estou marcando esse deslocamento e vendo como que a câmera pode mostrar, né? Mesma coisa o velho. Se o velho ele começa num canto do sofá e termina no outro canto do sofá, né? Tipo assim, eu tô já definindo isso aqui pra cena, tá? Então,
Eu espero que vocês tenham entendido que com o Entendi. roteiro a gente vai fazer essa decupagem. Show. A gente tem agora o Quest do Guarda. Deixa eu ver como é que é o Quest do Guarda. Eu vou copiar esse texto aqui e de novo, eu falei uma versão da ideia, né? Vocês podem testar outras versões. Falar, ah, não, eu fiz tudo mover na câmera. E você pode simplesmente fazer tudo mover na câmera, né? Fala assim, a câmera vai para um lado, vai para o outro, né? Pode ser uma câmera jornalística, né? Câmera na mão. Você está fazendo documentário sobre o idoso. Então você tá lá com a câmera na mão passeando. Deixa eu dividir essa tela aqui, ó. E pegar um editor de texto aqui. E pedir para ele fazer um ajuste do texto aqui. Tá. Eu vou. Tô posicionando a câmera num lugar mais ou menos neutro. Igual da outra vez. É... Deixa eu... É um jeito que eu gosto de começar, tá? Isso não tem nenhuma relação com é certo e errado de fazer, não. É só maneirismo do Dan. Então, certo. Né? Maneirismo é foda. Tá, os personagens são. Então, seu cenário é a vila. É isso? Tá. É bom, de novo, é bom definir isso aqui, ó. Tipo, exterior, vila. E se essa quest, por exemplo, acontece num tempo específico, vamos supor que eu só consigo pegar essa quest no horário que o guarda está trabalhando, né? Ou seja, vamos supor que ele é um vigia noturno ou que ele tem um turno de trabalho que é tarde e noite, né? Então eu posso colocar aqui à tarde ou noite. Ou seja, é uma cena que acontece num espaço ou outro, tá? Como a gente ainda está produzindo o jogo, eu não sei como é que é a vila, mas se você sabe o que é a vila ou o que é importante mostrar, ou onde que o guarda tem que estar para essa quest ser válida, entendeu? Já é interessante você criar essas condicionais aqui, né? Tipo, se a vila foi atacada e se vocês encontrarem guarda na guarita à noite ou à tarde na guarita, vocês conseguem pegar essa quest. Então é legal vocês determinarem essas coisas para ver, por exemplo, se a side quest ela é uma coisa mais escondida, se é um negócio mais obrigatório. Então é interessante fazer essa descrição de condições para a quest acontecer, né? Ou para a cena acontecer, né? Para a cena da quest. Cena da quest acontecer. É... Tá, o menino e a menina. É... Pois é, num canto. Qual canto? Tá sentado no meio fio, por exemplo? Essa é a primeira coisa que a gente tem que determinar na cena. Ó. Se, se o guarda tá triste
e ele não é uma figura de autoridade, então essa câmera ela pode estar para cima, mostrando o guarda sentado no meio-fio, que é um jeito de você fazer a figura de autoridade parecer bem chumbrega, né? Gente, meu desenho é rabiscado assim mesmo, tá? Na hora que eu tô fazendo os storyboard, eu faço milhões de rabiscos para chegar no que eu quero. Então eu vou fazer aqui umas camadas, porque senão. Então esse aqui vai ser uma camada de rascunho. E eu vou pegar uma camada de desenho aqui. Só porque, na real, eu tenho o guarda cabisbaixo aqui, né? Fazer ele sentadinho aqui. O que acontece? Se eu fizer ele assim e trouxer uma criança, né, duas crianças em cena, né? Ou seja, se essa câmera ela for um pouquinho mais alta nessa cena, né? Ou seja, as crianças elas já são mais altas e a relação delas com o guarda já muda. Então, essa escolha de tipo assim, ele tá sentado aonde, sabe? Quando ele tá triste, pode afetar a leitura disso. Então, se você pensar, ah, não, né, as crianças elas vão parecer mais altas que o guarda nessa cena, né? Elas vão parecer que tem mais autoridade, que estão mais inteiras e tal, né? Deixa eu ver o que ele fala. Aqui já é legal também você separar quais são os acentos emocionais que você vai dar para o guarda. Ou seja, em que hora você pode pegar a sua câmera e concentrar no rosto do guarda. Não só porque a gente tem um trabalho que meio que pede isso, né? Não só por isso. Mas para você poder dar uma profundidade no personagem. Então, por exemplo, essa frase aqui é uma frase que você está falando uma coisa, mas a verdade é outra, sabe? Tipo, não é nada demais, significa que é alguma coisa demais. E não precisa se preocupar, significa preocupem-se. Então isso aqui é bom de você ter, tipo, a cara e a emoção dele totalmente oposta ao que está sendo dito, né? É... E na verdade, isso aqui dá pra ficar bem divertido. Porque se ele claramente tá arrasado e a menina fala que não, não é nada não, né? Você tá criando uma personalidade, uma pessoa que tipo, ou acredita cegamente no que o outro fala, ou que não tem ainda profundidade emocional para poder entender que o adulto tá falando uma coisa e sentindo outra. Tá? Então esse é um negócio que dá pra cavar uma profundidade nele aqui, ó. É... Aqui, vocês sabem que eu sou mineiro e que eu mudaria esse diálogo para umas coisas aqui. Pra nada não. Tá de boa. Tá de boas. Nada não, tá de boas. E aí a menina fala, tá bom então. Tá bom então. Tipo, ela já concorda. Então assim, aqui na verdade a gente vai ter que trabalhar um pouquinho com diálogo. No caso dessa cena de trabalho com diálogo. Porque eu acho a escolha da palavra é que vai ajudar a gente a escolher a câmera. Aqui, sabe o que podia ser aqui, ó? O menino
O menino podia só dar um. O menino cutuca a menina, repreendendo ela, né? Né? Ou seja, você tem essa ação que é a ação dele, tipo assim, fala, não, sou, tipo, vamos fazer alguma coisa, sabe? Isso é um jeito de mostrar que eles estão mudando de atitude, entendeu? Se você tem uma cena onde, tipo assim, a menina, né? Eu acho que combina mais o menino falar isso e a menina falar, a menina, tipo, cutucar e repreender, assim. Geralmente, meninas amadurecem primeiro, assim, né? E eu normalmente tendo a achar que mulher é melhor que homem em quase todo aspecto. Mas é tipo, cutuca, né, repreendendo, e aí eles perguntam, tipo, o que que foi? Né? Não, fala aí com a gente. Né? Fala, se abre aí, né? E fala pro guarda. O guarda. Nossa senhora, tô bem digitando. E fala pro guarda. É... Fazer assim, tipo. Mas dá pra fazer o menino. Vocês têm que brincar com isso aqui pra ver o que fica mais interessante. Se é um menino cutucando a menina, se a pessoa que cutuca é a pessoa que fala, ou às vezes é só o menino cutuca, mas não é ele que fala. Fala aí. Fala aí, conta pra gente. Fala aí, conta pra gente. Conta pra gente. De novo, não tem que ser esse diálogo do jeito que eu tô escrevendo. Eu só tô, tipo, tentando pôr uma cara de coisa que se fala, sabe? Depois vocês podem revisar o que é melhor. Ah, tá. Aqui a gente mantém a gente quer ser herói. A gente ajuda, né? É, a gente ajuda. E aí o menino pode falar, né? O menino fala. A gente quer ser herói. E experimenta também. Eu vou falar para vocês experimentarem. Sem essa especificação de que eles querem ser heróis é, e que os heróis da lenda. Experimenta uma versão onde, tipo assim, você tá construindo a atitude deles, mas você tá adiando as motivações. Isso é uma coisa que eu acho que talvez funcione para essa cena. Tipo, eles já estão no flow de querer ser herói, mas eles não estão, tipo, ainda anunciando isso. E a coisa da lenda também ir entrando, sabe? Tipo, né? Então isso é uma coisa que talvez valha a pena experimentar. É, mas vamos ver como que tá aqui a formatação. É, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, dá pra simplificar. Pode ser um. Sabe que foi por isso? Sabe que foi por isso que virei guarda? Então aqui, ó, eu vou tirar esse pra proteger os outros. Sabe que foi por isso que eu virei guarda? Então, assim, esse tipo de coisa que a gente fala quando tá conversando, né? Nossa, sabe que é por isso que eu virei guarda? Sabe que é por isso que eu me meti nessa? Né? É... Aí aqui, ó. Só que aí. Só que aí.
E aí o quê? Aí o quê? Essa cena é do. Quem que é o. Eu tô falando da cena de quem aqui? Qual de vocês? Deixa eu ver. Pedro. Cena do Pedro. Beleza. É, de novo, tudo que eu tô fazendo aqui, Pedro, é muito experimental, tá? Ou seja, eu tô revisando o diálogo pensando assim, tipo, como que eu deixo mais informação para quem tá assistindo juntar, entendeu? Fazer mais cola. Então, por isso que eu tô pegando uns textos e reduzindo e dando essa coisa reticente, tipo assim, é, esse aí o que é meio que isso, sabe? Tipo, aí o que? Tipo, ela não tem uma reação completa, né, né, reforçando o que ela já falou. Conta pra gente. Isso aqui é só tipo um reforço de interesse. Tipo, ela tá prestando atenção, sabe? E se tiver uma pausa grande, ela tem uma certa ansiedade. Então, isso aqui constrói uma relação de eu não tava nem aí pro seu problema, sabe? Tipo, tá bom então. Agora eu tô interessado e eu tô ainda com pressa de saber. Né? Então, esse tipo de pensamento de conversa, que você vai levando a conversa, eu acho que é o tipo de revisão. Então, você pode usar um texto completamente diferente, mas eu quero que, independente do texto, você pense, não, peraí, qual que é a sensação que eu quero passar com cada round de diálogo, entendeu? E aqui meio que é isso, sabe? Tipo, ele ainda tá superando, ele tá reticente, ele tá. Mesmo que ele fale uma coisa legal, tipo, já volta pro problema dele. Então eu não preciso falar que. Eu não preciso falar com palavras que virar guarda é a raiz do problema. Se ele falar, esse só quer ir, mas a atuação dele for, tipo, ele voltando para aquele estágio de tristeza, então você fala uma parte da frase um pouco mais animado, que é, pô, sabe que foi por isso que eu virei guarda? Só que aí. E esse tipo de mudança de atitude na mesma frase narra o que é o problema, entendeu? Ele virar a guarda leva ao problema. E eu não preciso pôr em palavras. Então, eu espero que você entenda do que eu tô falando quando eu falo essas coisas. É... Deixa eu ver essa história completa aqui. Ó, isso aqui é uma coisa que eu já passei na vida. Eu tenho muito serviço e meu serviço não deixa eu dar atenção pra patroa. É, isso aqui é uma série de condições, né? Tipo assim, eu preciso da flor, só que eu não posso deixar meu posto, né? É, um senso de urgência aqui ia ser útil, viu? Um senso de urgência, tipo, por que ele tem que buscar isso agora? Ou por que ele tem que buscar, tipo, hoje? Ia ser interessante, tipo assim, ó, hoje é aniversário da minha esposa, só que não dá pra eu sair e pegar o presente pra ela, né? Tipo, aí o que ela quer? Ela queria uma daquelas flores que tem, sabe? Você construir isso com um senso de urgência e manter esse teor, sabe? Tipo assim, eu não posso comprar um presente pra ela, eu não posso pegar o presente pra minha esposa ou pra minha namorada, minha noiva. Aí é legal pensar também qual que é a situação onde a relação dele fica mais frágil. Tipo, é aniversário de casamento deles, sabe? Tipo, ele é casado e é aniversário de casamento. É... E também é legal vocês pensarem qual item que dá um valor especial para essa coisa. Então, então assim,
eu gosto da ideia dela, tipo assim, a relação de que a flor, né, tá associado ao casamento, é, mas eu tô pensando como que eu posso colocar no diálogo, tipo, se a gente não trocava pelo anel de noivado, ou se a gente deixava, tipo, nesse universo, tipo, pedir uma pessoa em casamento significa buscar essa flor, sabe? Deixar uma coisa que é regra do mundo, sabe? Não é regra dele, é regra do mundo. Porque essa regra do mundo, tipo, a compreensão dela fica mais interessante às vezes. Às vezes, tá? Mas, tipo assim, pô, eu, eu prometi que eu ia, né, pedir a fulana em casamento hoje, mas eu fui escalado pro plantão. Né? Tipo, o que a gente pode fazer? Ah, vocês podem fazer os corre do pedido, que é buscar o anel, buscar a flor e tal. Então você cria tipo esse dominozinho, sabe? Né? E que vai cair nisso aqui, ó. Que vai cair nisso que tá aqui. A gente pega, pega? Aliás, não precisa repetir o a gente pega. Pode ser só o pega. A gente pega? A gente pega pra você, pega? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui você já colocou a menina como a força de decisão aqui. Aqui tava trocado. É, dá uma conferida nisso aí. A gente pega demais. Certeza. Demais, te testando. Demais. É, talvez só um claro já deu, assim. Eu tô testando aqui várias palavras diferentes pra ver se tem alguma mais interessante que o claro. Mas eu acho que só o claro já funciona. Claro! Oh! Oh! É, e uma coisa que eu tô fazendo aqui, eu não sei se estão reparando, mas eu tô falando, eu falo a frase e na hora que eu vejo que eu falo uma coisa junto com a frase, eu coloco. Então, por exemplo, se eu falei claro, oh, eu vou colocar o aqui, porque isso é uma guia melhor pro diálogo pra mim, assim, do tipo, né? Não, não vai ser assim não, mas se fosse eu falando, se fosse o Dan, o guarda, eu ia falar, não, arrasaram. Ia ser. Pois é, mas a gente. Esse é um negócio que a gente tem que pensar, cara. É, se a gente não faz as coisas, Raistani, colocando a nossa localidade no produto, porque eu tenho assistido muito a vida inteira, né? Muito filme, muita série, e eu tenho reparado isso. Quando um cara de Los Angeles vai fazer um filme, um cara de Vancouver vai fazer um filme, um cara da Coreia vai fazer um filme, eles meio que se puxam pra localidade deles, porque fica fácil. Então, assim, às vezes é interessante. Tipo assim, essa história aqui ela não tem por que não ser em Minas. Então, talvez a gente faça em Minas, porque isso facilita a gente poder gravar o diálogo com a gente sem ter que preocupar se está soando mineiro, porque acontece em Minas. E isso é um combo de solução de problema tão grande, né? Você poder falar nu e gravar o nu que você fala, porque ele é mais honesto, porque ele é mais próximo. Então, a gente não sabe. Eu não sei fazer um sotaque do sul. Então, se eu colocar um cara com sotaque do sul, vai soar falso, vai ficar mal feito. Eu não sei fazer um sotaque de quase nenhum
Estado americano. Então, o inglês que eu falo é o inglês de brasileiro falando inglês. Então, como a gente não tem verba e prazo para poder ter essas coisas, então a gente pode fazer um design que resolve nossos problemas e colocar o seu jogo numa região onde você tem acesso a soluções, é um design de solução. Ou seja, você fala assim, ah, não, todos os personagens acontecem em Minas porque referência, diálogo. A história, ela é tipo, é uma lenda, tem herói, tem, mas é em Minas, é em Minas. É tipo uma Minas do universo paralelo, mas é em Minas, né? Então, é algo a se pensar. Então, se você quiser escrever e colocar novéi, arrasou. Tá tudo bem, entendeu? Aí, tipo, ó, se a gente fosse falar isso aqui, ó. Eu agora vou escrever total fulmineiro, né? Eu vou escrever fulmineiro. É, é tipo um girassol, só que vermelho. Tá. Aqui eu ainda tenho que pensar. Ó, hoje é o dia. Eu fico noivo hoje. Deixa eu ver. Eu não sei, eu não sei de verdade, assim, o Restani. Faz sentido, na verdade, se for um vício de linguagem, mas é, como a gente tá no meio da quarentena, a gente tem que estar conversando bastante com gente na rua pra ver isso. Mas eu sei que véio é uma coisa muito de Minas. Eu sei que é uma coisa muito de Minas. Eu já fui muito zoado por causa desse véi que a gente fala. Nó, véi. Isso é muito da gente aqui. E o Brasil tem esse negócio muito louco, assim, que você, se você sair do centro de Minas e for pro interior de Minas, muda isso. Ou seja, isso não é mineiro de Minas inteiro, sabe? Você é mineiro de parte de Minas, né? Tentar criar. Estou escrevendo. De novo, eu não acho que isso é a resposta, tá? Mas eu estou escrevendo já pensando num formato de fala, né? Ou seja, eu já estou julgando para uma realidade. Lembrando que aqui eu estou tratando como se fosse presente, ou seja, como se fosse no nosso tempo presente e na nossa região, né? Então, assim, eu não sei se é isso, tá? Eu não tenho muita certeza, aqui ainda estou bem em dúvida, mas
Eu tô pensando realmente assim, vou ficar noivo hoje, mas tô de plantão. Aí não vou conseguir fazer os corres do noivado. Vai dar muito ruim. Então, assim, tô tentando experimentar diálogos diferentes. Eu recomendo que vocês falem as coisas como se fossem da sua vida mesmo e ver o que aparece. Porque, de novo, eu não acho que nada disso vai se estabelecer no final, porque vocês vão fazer uma versão que é a versão de vocês, tá? É... Aqui o toma cuidado legal. Toma cuidado legal. Eu vou trocar para toma cuidado, porque em Minas a gente toma cuidado. Toma cuidado. Isso meio que já fala, né? Tipo, toma cuidado, já fala aqui. Eu acho mais interessante colocar aqui no final, talvez a razão pela qual você tomaria cuidado. Toma cuidado, que tem lá, ou o que torna o lugar da flor perigoso, ou o que tem no caminho que torna perigoso, né? Eu gosto de mistério, tá, gente? Então, eu gosto quando você fala umas coisas que você não sabe do que se trata, mas se você tiver que pensar, é interessante. Então aqui, ó, o exemplo que eu vou dar é o seguinte. Nó, velho. Nó, velho, arrasou. Ó, ela é tipo um girassol, só que vermelha. Toma cuidado, não dá pra ficar dando bobeira por lá. Eu não sei por que não dá pra ficar dando bobeira por lá, mas eu sei que é o suficiente pra um guarda deixar eu ir. Se fosse muito perigoso, ele não ia deixar. Então é algum perigo, mas não é um perigo muito grande, né? Se for muito perigo, inclusive eu tiraria o toma cuidado. Se você quer que seja muito perigoso, então vai ser uma surpresa total. Porque se o guarda sabe que é perigoso, ele não vai deixar essas crianças aí, velho. Tipo, ele vai falar: não, 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 não. Eu brigo com a minha patroa, mas vocês não vão se meter nesse risco todo. Então, assim, esse tipo de Tetris de realidade que a gente está fazendo para encaixar essas peças tem um pouco a ver com isso. Então, como que a gente pode, por exemplo, se é uma quest de tutorial, uma quest de aprendizado, se o que ele vai enfrentar lá é umas abelhas, ele tem que aprender a usar um dash, né, sabe? Tipo, o que a quest representa para o jogo também é baixo. Ou seja, não só o risco é baixo, mas a quest é baixa. Então, beleza, toma cuidado, não dá pra ficar marcando bobeira por lá. Então, é medo de picada de abelha, sabe? Tipo, tem abelha lá, vai picar esses moleque. Ou medo de cair no barranco, tipo, terreno, né? Assim, não, vai cair no barranco. Então, nesse caso, toma cuidado para sentido. É, se, se, se o perigo for maior, eu não colocaria, assim, ó, acabou aqui. Aí, tipo, chega lá, você tem lá as informações que é perigoso, né? Ou seja, isso é uma coisa que você vai descobrir no caminho, né? Você põe uma outra cutscene, ou você põe, tipo, alguém que tá ouvindo atrás do muro, sabe? Se for, tipo, uma situação onde você tem bandido, por exemplo. Se é uma situação onde tem bandido, o que eu faria seria acrescentar uma tomada no cenário enquanto a quest acontece, né? Ou seja, enquanto fala, tipo, sai um personagem do fundo, tipo, figura suspeita, sabe? É, pois é, se o guarda é o vilão, né? Aí que ele não vai falar mesmo sobre tomar cuidado, né? Se ele é o vilão, ele vai. Tipo, o que é o objetivo dele, sabe? Tipo, qual que é a meta dele? É matar criança? Porque se a meta dele for matar criança,
Ele vai falar, não, é muito de boa. Quando estiver lá, aproveita para chegar bem na beirinha, porque tem uma vista, porque ele quer que a criança morra. É, Então, assim, como que você, por exemplo, se ele é o vilão, como que você, lá na frente, faz com que isso faça sentido na hora que as pessoas descobrirem, entendeu? Tipo, que o tempo todo ele estava morto, igual no Sexto Sentido, né? O Sexto Sentido, você assiste uma vez e ninguém te contou nada, né? Tipo, você imagina uma coisa, se alguém te deu spoiler, seu filme inteiro você tem as pistas tão lá descaradas, sabe? É muito descarado como que são as pistas do Sexto Sentido, né? Então, isso vale para jogo, porque senão vira só um furo. Então, dá pra ser, o guarda pode ser o vilão o tempo todo, né? Ele tá instigando as crianças e aí o, o, o- aí o toma cuidado faz mais sentido. Esse toma cuidado aqui, por exemplo, se vai ser muito perigoso, se vai ser muito perigoso, muito, muito, muito perigoso, né? Mas vamos supor, Pedro, vamos supor que ele é o vilão. Aí essa frase faz muito sentido se ele for o vilão, né? Que ele fala, toma cuidado, não dá uma... mas é muito perigoso. Ele não devia ter incentivado elas. Então essa preocupação ela é falsa, né? Ou seja, ela passa a ser uma mentira. E porque essa preocupação é uma mentira, você escreveu um vilão, né? Então, de novo, se ele é um vilão, essa frase faz algum sentido, né? Ou seja, a frase completa, né? O toma cuidado, né? O conselho, porque, porra, né? Esse cara né? Pois é, mas essas coisas todas, você viu que uma cena curtinha dessa, né? Uma cena curtinha dessas, ela tem potencial narrativo, Pedro, para você criar essas variáveis, né? É, Então, o brainstorm que a gente está fazendo aqui é tipo como que isso aqui pode ser um chamado para aventura, pode ser uma tarefa mundana, pode ser um vilão escondido, pode ser um tutorial, né? Todas essas coisas podem acontecer a partir dessa cena. E a construção dessas falas, elas meio que vão orientar. Por exemplo, aqui, ó, quando você cria, por exemplo, uma frase como essa que eu criei, tipo, pegar as flores do noivado. Não é qualquer flor, são as flores de noivado. Ou seja, são flores que se usam em noivado nessa vila, né? É... Ou seja, você acabou de criar uma realidade de lore aqui, só com esse trechinho, né? É... Então, aqui você criou, na verdade... Por que eu estou achando que não faz sentido isso aqui, né? Porque, na real, isso aqui funciona demais para você criar um guarda que tem senso de responsabilidade com o trabalho acima da vida dele, sabe? Tipo, esse cara, ele não vai fazer os corre porque ele tá de plantão. Ele respeita muito a posição dele como policial. Então, eu acho que tá mais fácil manter esse cara como um cara certinho e esse toma cuidado realmente só se for uma preocupação mediana mesmo, assim, preocupação de abelha, tá? De novo, se ele é vilão, tudo é mentira. O bom de vilão é que vilão é mentiroso, então ele pode falar, não, não, eu vou ficar noivo. Mas aí o jeito de falar é importante, assim, né, tipo... Mas eu teria um motivo mais besta pra ele não poder sair, sabe? Se eu fosse um vilão, eu ainda ia fazer um negócio mais retardado, assim. É, Então eu não colocaria essa divisão entre amor e trabalho, não, sabe? Eu faria, pô.
Eu- na verdade, se ele fosse vilão, né? Na terça. Tipo assim, aquela coisa de, tipo assim, não, tem um negócio que eu preciso fazer, mas eu não vou fazer, sabe? Tipo, na terça da semana que vem. Tipo assim, aqui, ó, você tá colocando a índole dele muito pior, assim. Tipo, pô, eu vou ficar noivo na terça da semana que vem, ainda não deu pra fazer os corres do noivado. E ele tá muito triste por causa disso. Tipo, sério, que você, tipo, não tem, você tem uma semana e você não pode tirar um dia pra resolver esse negócio, sabe? Tipo, então, aqui você vai levando ele pra vilania. Eu vou deixar ele mais vilanesco ainda. Foi. Então, aqui, ó. Eu vou transformar ele no vilão, gente, não repara não. Que em vez dele falar, foi por isso que eu virei policial, ele fala, foi por causa de um lance tipo isso que eu virei guarda. Tipo, não é exatamente porque ele queria ser herói, mas é porque tinha uma realidade de herói. Foi por causa de tipo isso que eu virei guarda. Talvez pra acabar com todos os heróis, ou todo mundo que quer ser herói, mas não é exatamente porque é herói. Aqui, ó. Olha só. Gente, eu tenho que fazer isso, tá? Sou eu fazendo experiências sobre o roteiro, mas olha só. Eu mudei o diálogo aqui pra. Eu vou ficar noivo na terça semana que vem e ainda não consegui fazer os corres do noivado. Tipo, pegar as flores do noivado. Sabe aquelas que ficam no morro do defunto? E os moleques falam, pô, a gente pega pra você. Que aí você deixa eles super sem noção. Pô, a gente pega pra você. Pega? E aí faz muito sentido o menino falar, pega? Tipo, no morro do defunto? Nem fudendo. Claro! Então, dá pra fazer muita exploração nesse espaço aqui. Eu, na verdade, eu não desgostei do resultado dessa cena depois de mexer nela, não. Mas eu ainda acho que dá pra ficar melhorzinho. Acho que dá pra fazer. Vocês estão tendo TCC com o Lipão? Pois é, cara, o Lipão é muito bom escrevendo diálogo. Ele é bom demais. Tipo, pede uma versão dele da coisa. Vou fazer assim, ó. Vou pedir isso. A gente tá encerrando a aula, eu vou pedir esse favor pra vocês. Pedro, quando você puder, quando você tiver aula com o Lipão, mostra o diálogo, esse mesmo diálogo que você me mostrou, e pede pra ele escrever uma versão
desse diálogo pra gente ver como é que fica. E aí depois você mostra a versão que eu fiz. Eu vou copiar ela aqui num TXT e subir ela aqui no Drive. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir direto. Eu pulei uma quest, né? Pô, Matheus, foi mal. É, eu vou ler rapidinho a sua, tá? Então aqui, eu creio que. Eu vou abrir rapidinho a sua, Matheus. Eu não vou fazer igual eu fiz com os outros de sair escrevendo, não, mas eu quero dar uma lida antes de acabar aqui, tá? Rapidinho, tá? Uns 5 minutinhos aqui a gente resolve. Não vou deixar você ir embora sem eu ler ela, não. Eu adoro isso aqui, gente. Eu adoro isso aqui. Eu assisto série de mistério, de hospital. Eu adoro essas coisas. Quando são incomum, sabe? Quando são incomum pode ser qualquer coisa. Pode ser que tem um torpedo enfiado no umbigo, sabe? É qualquer condição que não é comum. Então isso aqui é um prato cheio pra gente, assim. Tipo, ele tem um repolho no lugar da cabeça. É porque condição incomum pode ser qualquer condição incomum. Aqui, ó. Olha só, eu juro que foi chutado, tá? O paciente chega com um repolho no lugar da cabeça. E aí o chefe fala, não tem problema. Né? Se estiver muito grave, até amputação eu faço. Mas se o problema é na cabeça e ele faz amputação, então o paciente realmente vai demonstrar susto ao ouvir. Né? Então, esse é um negócio que fica super interessante. É, fazer o problema ser na cabeça, sabe? E tipo, a amputação ser uma solução. Experimenta isso na hora que você estiver refazendo o texto. É, Aqui, ó, tem os cargos que é melhor você dar uma conferida nos cargos. Porque, tipo, acho que onde tá assistente é enfermeira. É, o chefe, ele pode ser um clínico geral. E o que esse povo está esperando é um cirurgião. Então, assim, você pode ter uma cadência de hierarquia do caso, ou especialista, entendeu? E aí é interessante pensar no design do personagem. Se você faz um médico que é desleixado e que parece que não toma cuidado com a saúde e ele tem decisões precipitadas, faz sentido, entendeu? Tá, tá, tá. Não, mas, enfim, você entende que se você vai demonstrar que existe uma hierarquia em cena, mas quem está acima da hierarquia é menos cauteloso do que o subordinado, esse que é o ponto que eu quero falar. É interessante você demonstrar visualmente por que essa pessoa que está no comando é de forma convincente menos cuidadosa do que o subordinado. Então, às vezes, é uma falta de zelo com o próprio visual, já resolve isso, entendeu? É,
eu faria, tipo. é, eu faria essa cena, uma cena de hospital onde você tem, tipo. O, se bem que se essa cena fosse em outro lugar. Isso aqui tem que ser bem. Isso aqui podia ser bem na entrada do hospital, né? Campo de guerra também. Sabe, tipo, o chefe, não, eu acho que eu tenho aqui alguma coisa para cortar fora essa ferida. E a enfermeira, não, espera, eu trago o equipamento. Eu acho que não é nem questão de trazer um equipamento melhor, sabe? É trazer o equipamento certo, sabe? Tipo, ele quer. Eu tava pensando se a gente mudava isso pra. É, não, isso aqui é amputação, sabe? Tipo, isso aqui é a solução pra isso é amputar, entendeu? A solução pra isso é amputar. Aí, tipo, ele já vai pegando, sei lá, em vez de pegar o bisturi, pegar a coisa, ele já vai pegando, tipo, procurando um serrote, alguma coisa. Eu falo, não, não, peraí que eu vou buscar realmente o equipamento certo, né? E aí eu acho que isso aqui já resolve. Então isso aqui, por exemplo, ele, em vez de não tem problema, ele pode falar só assim, ah, isso aqui é amputação. Isso aqui é amputação, com certeza. Já determina qual que é o diagnóstico, entendeu? E, e aqui ele pode estar realmente procurando os equipamentos, tá? Aqui ele pode estar procurando para ver se tem alguma coisa para cortar. Pode ser a cena realmente dele investigando se tem para cortar. É, aí que pode ser, tipo assim, se são dois enfermeiros, isso aqui faz sentido, né? Tipo assim, esperar o cirurgião ou o médico, né? E aí ele pode só acenar com não, né? Sabe? E aqui realmente eu acho que pode ser uma cena do personagem procurando os itens para cortar é, e assistente intervindo falando, não, 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 eu vou buscar os equipamentos então. Tipo, não começa antes de eu trazer os equipamentos, eu vou buscar os equipamentos. É algo que mostra que aonde eles estão não estão os equipamentos, mas ela vai trazer os equipamentos. E se for, por exemplo, um campo de guerra e tiver outras coisas, tipo, em cena, né? É, ou loop de jogo natural, né? Porque em jogo rola muito disso de loop de jogo, o personagem está num ciclo de animação que nunca se resolve, ele depende da quest para mudar, né? É, e aí ela só vai buscar os materiais, tipo, com certeza a assistente vai cuidar da esterilização porque visualmente ela vai ser mais bem cuidada, né? E aqui eu acho que pode ser assim, nessa frase final, ela fala assim, vai lá, se eu achar alguma coisa aqui, eu já vou cortando, sabe? Se eu achar alguma coisa para cortar aqui, eu já começo. Então, a frase dele aqui pode ser assim, se eu achar alguma coisa para cortar, eu já vou começar. Então, assim, nesse sentido de, eu não tô te esperando, eu tô procurando também. Quem achar primeiro leva, entendeu? Que aí vira a sensação de que é uma corrida mesmo que não seja, né? E aqui você tem as opções. Na verdade, isso aqui funciona como duas opções. É, e aqui você tem duas opções que você pode fazer. Você pode ter, inclusive, duas soluções para a mesma quest. Que é você levar o material certo e a solução ser realmente a amputação, né? Ou você achar um médico e levar um médico e a solução ser uma operação correta. Ou seja, você ainda tem a chance de fazer duas soluções para a mesma quest, se você quiser, né? Ou seja, existe ainda espaço para isso. Um jeito de solucionar tudo de uma forma só é quando você encontra os materiais, você já encontra o médico.
Aí você resolve tudo de uma vez só. Ou seja, você vai pegar os materiais e o médico, por que você tá pegando isso aí? Ah, porque a gente vai amputar o cara lá. Que eu imagino que essa é uma conversa de hospital muito comum. Por que você tá pegando esse negócio aí? Ah, porque a gente vai amputar o cara lá. É assim que a gente vai fazer. Mas aí é, eu ainda acho, Matheus, que devia ser uma pereba na cabeça. E que a amputação vai ser não salvar a vida, mas vai ser uma decapitação mesmo, assim, tá? Eu quero ver o circo pegar fogo, né? Não, ver se fica legal, né? Se não, é isso mesmo. Põe no braço, põe na perna, isso aí. Ô, gente, bom final de semana pra vocês. Valeu demais pela aula. Espero que eu tenha ajudado vocês. E mais tarde eu vou colocar ela no ar, tá? Pra vocês quiserem assistir de novo. Bom final de semana aí.